Paz do Senhor, meus amados, estarei falando com vocês nessa tarde, essa reflexão, essa palavra que Deus tem colocado no meu coração para que podemos enfrentar as lutas e batalhas no dia a dia e confiar no nosso Deus, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram neles, pois violaram a palavra do rei, proferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão ao seu Deus. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes de 3 jovens que foram lançados numa fornalha ardente a mando do rei Nabucodonosor, porque não adoravam a uma imagem de ouro que este rei mandara fazer. Esses 3 jovens prestaram adoração somente ao mesmo Deus que Daniel, amigo deles, adorava, ou seja, ao Deus de Israel. A história deles está relatada na Bíblia. Glória a Deus. Amados, de acordo com as Escrituras, alguns homens procuraram o rei, questionando o fato que alguns judeus estavam desobedientes a um decreto do rei. Nabucodonosor baixou um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, dos saltérios, da gaita de foles e de toda a sorte de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro que ele mandou fazer. E caso alguém não se prostrasse e não adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Esses homens que procuraram o rei disseram que estes judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não obedeciam e não se dobraram diante da imagem, quando era emitido o som. Com essa denúncia, o rei ficou irado e mandou chamar os 3. Já na presença do rei, o rei perguntou a eles se era verdade o que dissera sobre eles, e voltou a ameaçá-los de colocá-los na fornalha ardente, e ainda duvidou de que o Deus de que eles serviam seria capaz de livrá-los da fornalha. Diante disso, Sadraque, Mesaque e Abednego se dispuseram a ser condenados à fornalha, mas não se prostraram diante da imagem de outro feito a mando do rei, e afirmaram que não seria preciso justificativa, mas que se o Deus deles quisesse livrá-los, ele poderia sim fazer isso. Glória a Deus. E de acordo com as Escrituras, Nabucodonosor ficou ainda mais furioso, transtornado, imediatamente ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava acender, e mandou que os homens mais poderosos que estavam no seu exército atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente, e assim foi feito. Glória a Deus. Por estar 7 vezes mais acesa, a chama de fogo mataram os homens que estavam na porta, os mesmos que lançaram os 3 homens na fornalha. Nesta hora, o rei se espantou, pois de onde estava, ele conseguiu ver dentro da fornalha um 4º homem, cujo aspecto era semelhante a um anjo, um filho de deuses, e viu que ele não se queimava. Glória a Deus. Então o rei Nabucodonosor chegou à porta da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. E depois que eles saíram, ajuntou-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem sequer foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Glória a Deus. Aleluia. Nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. O rei então reconheceu que o Deus deles era maior e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou-os dos seus servos, que confiaram nele. Glória a Deus. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. A partir daquele dia, quem quisesse poderia adorar ao Deus deles sem ser punido. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Queridos irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego se mantiveram firmes e não se ajoelharam diante da imagem, e os outros ficaram furiosos, porque eles não se ajoelharam, por causa da palavra de Deus que declara que não terás outro Deus diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. Glória a Deus. Amados, muitos têm se contaminado com o sistema mundano, se rendeu às iguarias do príncipe deste mundo. Vivemos em um mundo onde a corrupção de gênero humano tem se aumentado de forma estrondosa. O homem não tem se preocupado com seus passos e suas atitudes, deixando-se corromper pelos pratos oferecidos por Satanás. Amados irmãos, é bem verdade que fazemos parte deste mundo, mas temos que ter em mente que não necessariamente temos que fazer parte do sistema que Satanás tem implantado. Há como viver sem misturar, pois, da mesma forma em que a água e o óleo não se misturam em uma mesma panela, assim somos nós e os ímpios neste mundo. Glória a Deus. Amados, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio de um sistema corrompido, idólatra e mundano, mas não se misturaram, provando que sabiam em quem tinha crido. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Amados, a nossa fidelidade a Deus não nos isenta das provações. Sadraque, Mesaque e Abednego são exemplo de integridade, pois recusaram a seguir o sistema mundano e seguiram o caminho estabelecido por Deus. Mesmo diante da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes, eles não se comprometeram às suas convicções. Glória a Deus. Os 3 jovens sabiam o que estava prestes a acontecer, mas para eles, o que importava era que suas almas diante do Senhor permanecessem fiéis. A Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, nos diz que devemos ter grande gozo quando passamos por provações. Glória a Deus. Diante desse versículo, é preciso mudar a nossa perspectiva, com a qual vemos as provações. Se a encararmos com pessimismo, não veremos nada além de um fim tenebroso à nossa frente. O Senhor se manifesta em nossa vida quando estamos passando por dificuldade e situações impossíveis aos nossos olhos. Glória a Deus. Queridos irmãos, não importa qual seja a fornalha da nossa vida, o Senhor pode livrar-nos de todas elas, pois a sua palavra nos garante em Isaías que em qualquer dificuldade Ele estará conosco. A fornalha não trouxe morte, mas libertação das amarras, revelação pessoal de um Deus justo e honra diante dos inimigos. Glória a Deus. A tribulação produz sempre a paciência, a experiência e a esperança. Parece incrível, mas esses jovens estavam mais seguros dentro da fornalha do que fora dela. Deixemos o fogo cortar nossas cordas imperditivas e vamos confiar no nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amados, o cristão deve ter em mente que quando uma provação começa, a vitória já está garantida. Não temos de nos preocupar ou ter medo. Deus está do nosso lado e somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Glória a Deus. Podemos nos sentir como Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma fornalha aquecida 7 vezes, mas eles tinham a certeza que Deus estava com eles na adversidade. Não há nada no universo, nenhum problema muito grande que possamos nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O próprio Deus havia prometido que, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Então enviou o anjo do Senhor para os proteger naquela fornalha, mostrando para o rei que só Jeová merece toda a adoração, e honra e glória. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus.